Salve, salve, comunidade empreendedora! Eu sou o Kleber Caldeira, colaborador aqui do Polo, e nós estamos aqui para mais um episódio do PoloCast, o podcast do Polo Digital, que conta histórias empreendedoras das pessoas que circulam aqui no Polo, dos nossos convidados, tá? Antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu queria dar um recadinho, né? Dizer que esse episódio ele faz parte de uma trilha de conteúdo mensal. Nesse mês especificamente de junho, a gente vai falar sobre empreendedorismo agroecológico. Então, já tem um artigo lá no Polo Blog, no site do Polo Digital. Só digitar lá Polo Digital Mogi das Cruzes no Google, vai aparecer lá o site. Aí procura a seção do blog e lá vai ter o artigo que o nosso convidado aqui, que vai se apresentar já, escreveu lá sobre empreendedorismo agroecológico. Hoje estamos gravando aqui o podcast e numa data próxima ainda, dentro do mês de junho, a gente vai preparar o Polo Talk, que é uma conversa, um bate-papo híbrido, né? Vai ser aqui na Arena do Polo, com oportunidade das pessoas assistirem presencialmente, transmitido também no nosso canal do YouTube, sobre o mesmo assunto, né, do artigo que o nosso convidado escreveu, para as pessoas terem a oportunidade de interagir, tanto as pessoas que vierem presencialmente, quanto as pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Então, sem mais delongas, vamos começar. Helder Rodrigues, da startup Atlas Florestal, que está incubada aqui no Polo Digital. Helder, quem é você na fila do Polo? Conta pra gente. Olá, pessoal, boa tarde. Eu falo que a gente aqui é a empresa que quer ganhar dinheiro, gerar renda com restauração florestal produtiva, né? Transformando aí propriedades rurais em negócios regenerativos e aproveitar para, digamos, tentar garantir a permanência do ser humano nesse planeta e que a gente não cause a nossa própria extinção. É quase que quem é você na fila do Polo filosófico, né? Mas faz parte, é isso aí mesmo. E, Helder, conta pra gente, onde que você nasceu? Que estado que foi? Foi aqui em Mogi mesmo? Você é mogiano ou não? Não. Eu sou nascido na cidade de Espírito Santo do Pinhal, é a capital paulista do café, né? Muito novo, fui para São João do Boa Vista, que é uma cidade vizinha. Então, cresci no interior de São Paulo, né? Fiz faculdade no Rio de Janeiro, na Federal Rural do Rio de Janeiro. Mas você fez faculdade no Rio de Janeiro, mas você estudou lá no interior ainda? Sim, São João da Boa Vista. Estudou escola pública ou não? Estudei até a 8ª série em escola pública. Certo. E consegui uma bolsa de estudos para fazer o ensino médio. Uma escola particular? Uma escola particular. Certo. Eu, falando aqui um pouco, né, da minha trajetória de educação e empreendedorismo, eu sempre estudei de manhã e trabalhava à tarde. Minha mãe, ela fazia doces, salgados, né, para buffets, lanchonetes. E aí um dia eu falei, mãe, faz um pouquinho a mais aí que eu quero vender isso. Então, dos 13 aos 18 anos, eu vendi salgado, assim, né, na rua, batendo de loja em loja, oficina mecânica. Então, sempre tive esse alinhamento aí de ter uma autossuficiência financeira, né, um empreendedorismo. A gente tem identificado que, antigamente, o empreendedorismo batia geralmente depois da faculdade. E, assim, conversando com os nossos convidados aqui, você é mais um exemplo disso, o empreendedorismo chegou muito cedo, né, na sua vida, muito antes até da faculdade, muito antes de saber o que você gostaria de fazer. E talvez isso tenha feito diferença no seu modo de enxergar aquilo que você estava cursando na faculdade, por exemplo, né? Porque você já tem essa veia empreendedora, né? No seu caso, você falou que vendia ali os salgados, né, da sua mãe. Sempre foi um apoio isso? Ou sua mãe falava, não, filho, vai estudar, vai brincar, ou ela incentivava isso em você? Não, sempre teve um incentivo, né, da família para ter uma independência financeira, né? Meu pai sempre prezou isso, olha, e aí era muito assim, ou trabalhava para fora ou trabalhava com ele.
mas ele sempre também prezou o estudo, né? Sempre sabia que sem estudar tinha dificuldade de desenvolver outras habilidades, né, profissionais. Então ele sempre, lá em casa era sempre um equilíbrio entre estudo, trabalho muito, meu pai sempre falava, né, do trabalho como ele edifica, né, uma família, uma pessoa, um profissional, e como que isso também para mim foi muito importante. Minha família nunca tinha muitas condições, então eu poderia, sabe, sempre comprei minha bicicleta, comprava minhas roupas, saía com os amigos de final de semana, tinha meu dinheirinho. Então foi muito nessa questão de não precisar depender de pai e mãe muito novo, assim, para poder ter as coisas que tem vontade, né? É interessante. Você é filho único, tem irmãos? Eu sou caçula de 4 filhos. 4 filhos, 4 homens? 3 homens e uma mulher. Certo. E todos, você lembra, assim, identifica que todos eram mais ou menos na mesma linha de educação? Sim. Sempre procurando a sua independência financeira? Meus irmãos mais velhos, eles tiveram menos oportunidade de estudo, né? Até mesmo por questão de eu ter conseguido uma bolsa numa escola particular e tudo mais. Eles, assim que se formaram no ensino médio, tiveram que trabalhar. Eu tive essa oportunidade de poder fazer uma faculdade, né? E, enfim, então a parte de trabalho e estudo sempre foi a mesma. Só uma questão de oportunidade para eles serem mais velhos. Eu sou diferença minha para minha irmã, que é a próxima da sequência, né? São 6 anos, então até uma outra geração ali também, né? É verdade, é verdade. E eu sou caçula também, né? Tenho 2 irmãs mais velhas. E na minha família também identifico isso, que por ser caçula, eu me considero um privilegiado, porque tudo que talvez os meus pais não erraram, não, mas não tiveram oportunidade tiveram oportunidade de proporcionar para as minhas irmãs mais velhas. Eles concentraram em mim a oportunidade de, vai estudar mesmo, deixa para trabalhar um pouquinho para frente, ou então me ajuda aqui, mas continue estudando. É engraçado isso, né? É questão de geração mesmo, né? Como você falou, tem ali no começo, às vezes os pais estão ali batalhando muito e o próprio filho acaba identificando, cara, eu preciso ajudar, não dá para fazer, eu quero fazer isso agora, mas vou deixar um pouquinho para depois. E a gente que é caçula, eu pelo menos me considero privilegiado de ter a oportunidade de ter feito a faculdade também, assim como você. E, cara, você fez o ensino médio e aí já entrou direto na faculdade ou ficou ali sem saber muito o que fazer, ou você terminou o ensino médio já sabendo o que queria, já? Olha, eu sempre gostei da parte de meio ambiente em geral, né? Então, durante o ensino médio, eu gostava muito das aulas de biologia, tinha vontade de ser biólogo. Mas por uma questão até mesmo na época, o Enem ainda não era a prova que valia para todas as universidades, e você tinha que pagar um vestibular para cada uma das universidades que concorria. E por falta de recursos mesmo, eu tive que escolher uma universidade e eu sabia que eu tinha que passar numa escola pública, porque uma universidade particular não teria condições. Certo. Então, quando eu escolhi o curso, né, eu olhei biologia, tava 20 candidatos vaga. Eu olhei engenharia florestal, tava 7. Aí eu sabia que dentro de universidade pública você consegue mudar de curso, né, dependendo, até mesmo aproveitar algumas matérias. Aí eu falei, eu vou fazer engenharia florestal, que está alinhada com o que eu gosto e tudo mais, e se for o caso, lá dentro eu mudo para biologia. Então prestei um vestibular, eram 80 vagas, eu fiquei em 19º, fiquei tipo quase 40, no número 40 na lista de espera praticamente. Normalmente desistiam 20, 30, já estava desesperançoso. Desistiram 41 pessoas. Nossa! Então era para ser. E aí, o primeiro período eu tomei um choque, né? Porque a engenharia, então cálculo, física, química, e eu queria uma coisa mais biológicas assim, mas ao mesmo tempo me encantou muito, porque acho que a maioria dos cursos você tem introdução à engenharia florestal, que é um curso que fala do que é a profissão, né, mais aprofundada. E aí eu me encantei com a profissão, falei, não, eu sempre gostei de matemática, nunca tive muito problema com matemática, falei, não, vamos encarar.
E aí foi onde eu realmente abracei a engenharia florestal, foi o único vestibular, a única faculdade que eu prestei, entrei, aí com 18 anos, 18 para 19, me mudei para o interior do Rio, foi uma mudança radical, assim, até mesmo por costumes, né? Uhum. Tudo mais. Eu morava no alojamento da faculdade, então a faculdade lá tinha um alojamento de quase 2.000 pessoas, então era um convívio social muito diferente, né, do que eu estava habituado. Então você não saiu, você saiu do ensino médio direto para a faculdade? Direto para a faculdade. Não teve nenhum... Então, na minha colinha ali, tá até se o empreendedorismo chegou primeiro que a floresta ou não, você falou do empreendedorismo, então o lance do meio ambiente, de se importar com a floresta, chegou durante o ensino médio mesmo? Sim, durante o ensino médio. E na faculdade, depois que você fez toda essa mudança, né, tomou o primeiro choque ali e tal, você lembra assim, se na faculdade tinha algo na grade curricular sobre empreendedorismo? Não tinha. Era mais da carreira mesmo, da profissão mesmo. Exato. A gente tinha a administração, né, florestal, que aí é uma lógica assim, muito de administrar projetos na linha de florestal, mas pouca coisa de empreendedorismo mesmo, né? Mas eu falo que na faculdade também é uma escola de vida, ainda mais pelo fato de estar longe e na mesma pegada de não querer depender de uma mesada, de família, né? Eu sempre fui me virando na faculdade, então trabalhava de garçom para algum buffet que pegava estudantes. Lá a gente tem uma matéria que é chamada entomologia florestal, que você tem que estudar insetos, né? Entomologia geral e florestal. E aí uma das entregas é um insetário. E aí eu fazia insetários para vender, para quem não conseguia, né? Na própria faculdade? Na própria faculdade. Cara, você vê que engraçado, né? A importância daquilo que você aprendeu lá no começo, na sua infância, com a sua mãe, de vender as coisas, continuar estudando, como isso reflete, né? Durante todo o período da sua vida ali, né? Você vê, na faculdade, você já pensou em se virar já de alguma forma, nem que seja fazendo aquilo que você fazia na faculdade, passando para outras pessoas. Eu acho super interessante, porque a maioria dos convidados que a gente tem aqui, que teve apoio da família, que começou empreendendo muito cedo, vira e mexe, ele conta algum episódio de algo que ele aprendeu lá no começo, aplicando naquele momento da sua vida ali. Isso é engraçado. E depois que você se formou, você já começou a empreender ou passou por alguma empresa antes? Fez algum estágio que você lembra que foi importante para você? Estágio eu fiz desde o primeiro período da faculdade. Lá na faculdade era uma faculdade muito acolhedora, né? Então eu não pagava moradia. Lá tinha o bandejão e se você fizesse um estágio não remunerado, digamos, em coisas dentro da faculdade, então lá tinha um viveiro que era da faculdade. O próprio bandejão você poderia trabalhar no bandejão, você ganhava também os tickets. Então eu fazia estágio para ganhar os tickets de refeição, morava de graça. Então o meu gasto ali, eu posso falar que era Xerox e uma cervejinha, né? E de ferro. Sim. Então eu consegui ter um ensino de qualidade com um custo muito baixo e por conta também de estar sempre fazendo estágio, sempre, aí quando não era não remunerado, era remunerado, aí eu conseguia comprar os tickets do bandejão. E a faculdade toda, todos os períodos eu fiz pelo menos algum estágio. Durante 3 meses de dos períodos eu fiquei trabalhando para uma empresa, né? Aí eu quase que abandonei a faculdade durante 3 meses para ficar no Ceará trabalhando, levantando florestas lá, né? Foi uma experiência bem bacana. E assim que eu estava no último período, eu consegui um emprego numa empresa chamada Poranga. E essa empresa estava passando por uma transição de aquisição de um novo dono, né? Então estava tendo até um processo de valuation da empresa. Então foi uma experiência muito bacana, porque nesse momento eu fui convidado para ser sócio da empresa, acabou não dando certo, né? Até mesmo por uma inexperiência minha, mas eu passei por um processo de entender como que era ser sócio de uma empresa, como que fazia o valuation de uma empresa, e era uma empresa de restauração florestal, que é o que a Atlas faz hoje, né? Então foi uma experiência muito enriquecedora, entender até mesmo essa negociação,
como que o investidor chega nessa empresa, o que ele espera. Então, na época, eu lembro muito bem, a gente teve uma reunião que durou 8 horas, de praticamente uma sabatina, de como que a gente conseguiria trazer os resultados daquela empresa. E aí, nesse momento, eu era um funcionário, mas eu era um empreendedor dentro daquela empresa, porque a empresa estava com problemas financeiros mesmo, né? E aí, nesse desespero, eu falei, não, vamos tentar se ajudar, porque eu ajudando a empresa, eu mantenho meu emprego. Isso foi no último período da faculdade? Isso próximo de 2012, 2013, né? Outra coisa que a gente identifica bastante nos nossos convidados aqui é que nessa fase de transição entre carreira e ser um empreendedor, a pessoa começou a empreender dentro da empresa onde ela trabalhava. Sim. A gente chama até isso de intraempreendedorismo, né? A gente até falou isso num café digital na época da pandemia. E o quanto isso é importante, porque você começa a empreender dentro da sua empresa, óbvio que vai chegar um determinado momento em que vai ter um limite ali, né? E aí que você começa a olhar para fora e fala, cara, isso aqui poderia dar certo aqui, mas poderia dar certo comigo fora daqui. Então, aí você começa a vir aquela pulguinha atrás da orelha e você fala, cara, será que está na hora? Será que não está? Como é que foi essa fase para você? Assim? Você estava nessa empresa, empreendendo dentro da empresa como funcionário, e quando que começou esse pensamento, assim, cara, eu acho que se eu fizer, pode ser diferente, pode dar mais certo. Como que foi essa transição? Olha, para ser bem honesto, a princípio foi uma questão de necessidade financeira mesmo, né? Então a empresa estava com questões financeiras prejudicadas, estava tendo um atraso de salário e tudo mais, e aí nessa questão de querer sobreviver, a gente vai, digamos, se adaptando, né? Então, a princípio foi uma questão de necessidade financeira, mas eu fui vendo que eu tinha, não gosto de usar a palavra dom, mas eu tinha uma habilidade de trabalhar com negociação, né? Certo. E a parte florestal, quando você precisa fazer um orçamento florestal, você precisa ter um conhecimento técnico aliado a um conhecimento de negócios, né? E aí eu entrei num setor da empresa que era exatamente a elaboração de propostas técnico-comerciais. Então, eu comecei a entender o quanto que o meu trabalho técnico poderia converter em novos projetos para a empresa, dependendo da forma que eu precificava e dependendo da forma que eu apresentava essas propostas para os clientes. Então, isso me trouxe uma visão muito interessante e, claro, aquela sensação de, se eu posso fazer isso por uma outra empresa, eu posso também fazer isso por mim, né? Certo. E, digamos, ter uma autonomia, né, de decisão, de estratégia e tudo mais. Por uma questão de necessidade financeira também, eu estava nesse momento de entrega 100% para empreender, sem retorno financeiro, né? E aí eu tive uma proposta para vir para São Paulo, isso em 2014, com um bom salário, para uma empresa grande, para trabalhar com restauração florestal de grande escala. E aí é onde você fica naquela dúvida, né? Eu vou aqui arriscar ou vou na garantia? E eu falei, a garantia seria interessante não só pela parte financeira, mas como experiência, né? Porque aí eu vou ter experiência numa empresa maior, mais estruturada, vou entender como ela trabalha, e aí quando eu achar o momento eu volto para o empreendedorismo. Então, quando eu comecei a trabalhar numa empresa, eu já tinha essa intenção de me capitalizar, ou seja, fazer um pezinho de meia e me preparar para novamente fazer essa transição. Então, interessante. Então, você escolheu um pouquinho mais de experiência e até nesse meio tempo fazer uma capitalização para para fazer a transição de forma mais planejada, digamos assim. Exatamente. Aí sai um pouquinho da necessidade e entra a oportunidade, né? Exato. Eu não gosto muito de separar essas duas coisas porque eu acho que a necessidade leva à oportunidade. Acho que na verdade foi o que aconteceu com você, Sim. né? Teve uma necessidade de você empreender dentro de uma empresa e aí você viu a oportunidade dentro de uma outra empresa de se capitalizar, ganhar experiência para depois fazer a transição com maior chance de sucesso. Acredito que foi mais ou menos assim. Eu acho que é poucos universitários que conseguem sair com uma poupança, né? É verdade. Então, essa questão de não ter uma garantia
de sobrevivência, caso não tenha receitas na empresa, é muito complexa, né? Então, eu tinha ali uma sobrevida de 3 meses que, se acabasse aquele recurso, não teria de onde tirar. E aí foi uma estratégia de, não, vou me capitalizar melhor, vou aprender melhor, né? E não foi só uma questão também financeira, né? Você queria aumentar o seu capital intelectual também, né? Exato. Porque você tinha experiência numa empresa de um determinado porte. E você queria ir para uma empresa, você ganhou um capital intelectual numa empresa de grande porte, de alta escala, naquilo que você queria. E... Aqui em São Paulo, que até a forma de trabalhar é diferente do pessoal, né? Capital, tem aquela coisa muito business mesmo, né? Corporativismo ali, então aprendi muito nesse sentido. Tem essa diferença mesmo? Tem. Ainda mais que eu trabalhava ali na região da Berrini, ali de escritórios de São Paulo, sabe? Era uma pegada bem corporativa a empresa que eu trabalhava, né? Entendi. Mas nessa época você ia para campo ou não? Ia para campo também. Ia para campo. Era assim, tinha dia que eu tava de paletó no escritório e tinha dia que eu tava cheio de terra no campo. Bom, então você conseguiu coletar todo aquele capital intelectual, né? Nessa empresa de grande porte. Muito provavelmente fez um planejamento financeiro ali. E aí, em qual momento que você falou, poxa, acho que agora é o momento? Floresta, né? Eu fiz um curso no comecinho de 2018. Eu já acompanhava, né? Já tinha trabalhado com agrofloresta desde 2008 na faculdade, assim. E aí apareceu um curso que era tipo uma vivência para passar 3 dias numa fazenda, e tal. Aí eu fiz esse curso, me reapaixonei pela agrofloresta e vi que ela proporcionava uma restauração florestal que podia ser remunerada. Diferente do que a empresa trabalhava lá, que eram projetos de compensação ambiental, que envolviam, né, uma obrigação legal de uma empresa que precisa mitigar uma degradação, alguma coisa assim, né? A gente queria fazer florestas que independiam dessa obrigação, que as pessoas pudessem investir. Hoje o investimento não é barato, é no mínimo 40 mil por hectare, mas imagine você querer investir numa floresta e imaginar que ela não vai te dar nenhum retorno, né? Então eu comecei a pensar em como solucionar essa dor que tinha em mim e senti um chamado para estar mais perto da terra, né? E aí onde eu decidi que queria trabalhar com agrofloresta e falei assim, vou empreender nessa área, até porque a agrofloresta ela tem um cunho muito forte com a alimentação e alimenta um produto, um serviço que nunca vai sair de moda. Está na base ali, né, das necessidades. Né? Exato. Então, foi também numa questão de ter uma perenidade e preocupado com as mudanças climáticas, com a segurança alimentar, com tudo que envolvia isso. E acho que foi mais ou menos ao mesmo tempo que o ESG começou a crescer, né? Sim. De forma global, né? Sim, exato. Fala um pouquinho sobre ESG, às vezes, para quem está escutando, para quem está assistindo, não entende muito. É a nova sigla da sustentabilidade, né? Certo. A parte ambiental, de governança e social. Certo. Então, uma empresa ela tem que ter uma governança, ela tem que olhar para a parte social e ela tem que olhar para a parte ambiental. E isso foi muito forte com a carta ao CEO pela BlackRock. A BlackRock é uma gestora de ativos financeiros e o Larry Fink, que é um dos seus, que era o CEO na época, ele fez uma carta aos investidores dizendo que não ia aceitar mais investimentos em negócios que não tinham, digamos, uma análise de risco climática, que não tinha uma segurança climática desse investimento. E isso foi no começo de 2019, houve um burburinho muito forte, e aí logo em seguida veio pandemia, e aí escancarou os problemas sociais e ambientais no mundo, né? E com isso a gente foi, digamos, ganhando, o tema foi ganhando espaço, e a gente foi vendo que cada vez mais era um bom caminho, era o melhor caminho a se seguir, né? Que era trabalhar com a regeneração de sistemas degradados, que tragam um retorno financeiro tanto para o produtor, tanto para as empresas, tanto para a sociedade, né? E ainda tragam benefícios sociais, ambientais E aí surgiu a Atlas. E a Atlas, você, o Vitor, surgiu junto ou veio com você em algum outro momento e o Vitor chegou depois? Como foi esse começo? Eu fundei a Atlas em 2018, no finalzinho de 2018,
Durante um ano ainda estava dentro da empresa, ainda pensando em como que eu ia comunicar a Atlas, né? E aí, em setembro de 2019, eu me inscrevi para um estágio, né? Depois de 7 anos trabalhando, eu escrevi um estágio para trabalhar numa fazenda agroflorestal. Então, era para morar 3 meses, plantando, botando a mão na terra. Então, meu estágio era virar esterco, né? E para atender, de fato, o dia a dia desse tipo de projeto. E desse estágio já saí, digamos, sem emprego, né? Novamente. E aí foi com a Atlas já formada, foi onde eu me dediquei 100% no empreendedorismo, dediquei 100% em captar projetos para a Atlas. E isso em janeiro de 2020, em março de 2020 veio pandemia. Me vi numa situação complicada financeiramente, né? Por mais que eu tinha me planejado, ninguém tinha planejado essa pandemia. Exato. E foi aí onde eu decidi trazer um valuation para a empresa, né? Dar um valor para ela como um todo. Eu convidei o meu primeiro investidor anjo e sócio, que é o Osmar, que é engenheiro agrônomo aqui de Mogi das Cruzes. Ele tem um viveiro de mudas nativas em Salesópolis. E aí, nessa lógica, eu coloquei um preço na empresa e falei, eu preciso de tantos R$ 1.000 dividido em tantas vezes, que era um valor mensal que dava para eu sobreviver. Certo. E isso representaria um percentual da empresa, né? Então, ele foi um investidor. Isso. Nesse período em que você já estava estabelecido, mas por conta da dificuldade da pandemia, você precisava disso para poder dar continuidade nos projetos. Exato. Basicamente foi isso. Né? Exato. E aí, em 2021, em março de 2021, mais ou menos, a gente já estava com mais projetos, eu estava começou a ficar muito abarrotado, né? A agenda ficou muito complicada. E aí, onde eu comecei a procurar alguma pessoa para ajudar. E aí, nisso apareceu o Vitor, então ele começou como um estagiário, depois virou um colaborador da empresa, né? E aí, já nos 3 meses ali dele como colaborador, ele dando sangue, se entregando totalmente para a empresa. A gente não tinha condições de aumentar o salário dele, mas achava justo que ele, digamos, tivesse uma remuneração maior. E aí, a forma que eu encontrei de tentar equilibrar e deixar mais justo foi oferecer um outro percentual da empresa para ele. Então, foi aí onde ele entrou como sócio também, né? E aí, o diferente do Osmar, que arcou com 100% da parte que ele pegou, o Vitor arcou com uma parte foi, digamos, um salário reduzido que ele foi trabalhando e abatendo nesse percentual. Interessante, eu acho que independente da forma, né, de você trazer, o Osmar foi de um jeito, o Vitor foi de outro, mas é você encontrar pessoas que acreditam naquilo que você está fazendo, né? Exato. Eu acho que esse é o diferencial. Às vezes a pessoa chama um sócio simplesmente por causa da grana, mas isso tem uma chance gigantesca de dar errado. Então você encontrar alguém que acredita naquilo que você está fazendo faz total diferença, né? Sim. Independente do jeito que você agregar essa pessoa, né? Que nem o Vitor foi de um jeito, né? Você viu que ele estava dando sangue, o cara estava na cara dele ali que ele acredita naquele projeto. O Osmar foi de outro jeito, mas explícito também, que acreditava no projeto. Então, eu acho que esse é um diferencial na hora de você agregar alguém para o seu projeto, né? Exato. E uma forma de manter a empresa viva, né? Então, às vezes você... e aí essa é a dor de muitos empreendedores, né? De não conseguir ver como manter a empresa viva, então foi uma estratégia. Eu precisava de mais uma pessoa que se dedicasse, mas não tinha condições. Então, é melhor você ter 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Isso meu pai falava muito. Então, era melhor que eu passasse uma parte da empresa para alguém que não só ia botar um dinheiro, mas ia trabalhar comigo, ia resolver problemas todo dia comigo e ver essa empresa crescer, do que querer ficar com só o resultado para mim e não ter pessoas para fazer esse crescimento. Então, esse objetivo de manter a empresa em constante crescimento também colaborou muito para essa estratégia de agregar sócios e criar um time legal. Ótimo. Então, vários desafios, pandemia, conseguiu se manter, agregou pessoas que acreditavam no seu projeto. Como que está a Atlas hoje? O que ela está trabalhando? Quais são os projetos principais? Qual a fase da Atlas hoje?
Além de estar incubado aqui no Polo, lógico. Eu acho que a gente está numa fase muito, posso dizer, uma fase mágica da nossa trajetória. A gente começou aqui no Polo, a gente está, né, conversando com projetos grandes, de relevância, e a gente aperfeiçoou muito o nosso modelo de negócio, né? Hoje, nosso modelo de negócio já está muito mais sólido, onde a gente tenta unir, fazer a ponte entre quem tem áreas que precisam ser restauradas e quem tem recursos e querem investir nessas áreas, né? E isso melhorou muito a nossa performance através do mercado de crédito de carbono. Então, tem uma demanda aí bilionária, uma pressão gigantesca, né, internacional para neutralização e equilíbrio dessas emissões. Tem uma necessidade climática de sobrevivência em cima disso, né? Então não é só uma commodity, não é só um recurso, existe um apelo, né, ambiental para isso. Então a gente está usando e com a nossa experiência, né, até mesmo pela nossa formação, e a gente se intitula produtores de carbono, que a floresta ela produz esse carbono, né? E a gente sabe como produzir um carbono, a gente sabe como manejar e aumentar o carbono dentro de uma floresta. Então isso trouxe um outro patamar para a empresa, porque destravou muito os investimentos e a gente começou a falar com fundos maiores, e isso dá um pouco mais de segurança econômica, de crescimento para nós, e a gente usa, digamos, esse recurso do crédito de carbono para entregar, de fato, florestas produtivas, biodiversidade, geração de renda, conexão entre pessoas, né, que é muito importante lembrar que a restauração ela precisa de pessoas. A gente separou muito o ser humano do meio ambiente. Na verdade, é uma coisa só. A gente precisa saber viver nessa integração. E aí tem um movimento muito forte das pessoas voltando para o campo, para trabalhar com mais ergonomia, trabalhar com mais conforto, né? E é isso que a gente quer fazer. Que a gente quer mostrar para as pessoas que o campo ele é crucial para que a gente consiga desenvolver e é para todo mundo, sabe? Show de bola. Eu vejo muito brilho nos olhos de vocês, você, do Vitor, que estão aí todo dia. Até a gente vai ter que encerrar daqui a pouco, porque ele está com uma reunião aqui no gatilho já. Esse menino não para, rapaz. E mais cedo, nós tivemos a visita aqui de uma escola de ensino médio aqui do bairro, aqui em Mogi das Cruzes. E legal isso, é contagiante, né? Você percebe, você começa a contar sobre essas coisas, sobre o meio ambiente, sobre de que forma a gente pode reverter a situação para onde a gente está caminhando no momento, e ver todo mundo empolgado, né? Isso é contagiante, todo mundo fica empolgado. Quem quiser saber um pouquinho mais, até indico no blog do Polo Digital, o Helder fala um pouco mais sobre essa agenda climática mundial, de que forma que a agrofloresta pode beneficiar, fala um pouco de carbono também, numa data próxima, aí ainda dentro do mês de junho, como eu falei lá no começo, vai ter o Polo Talk para a gente conversar e poder interagir sobre o assunto também. Então, eu queria agradecer o Helder, né, por liberar esse espacinho aí na agenda para a gente conversar, conhecer um pouco da sua história. E eu queria que você deixasse um recadinho final aí para algum empreendedor que ainda está nessa fase de transição, como você passou, e também para algum empreendedor que está passando por alguma dificuldade, que você também passou por essa dificuldade. Um recadinho final aqui que você falaria para essa pessoa, para ela não desistir ou para incentivar ela a fazer essa transição, de que forma fazer essa transição? Olha, algo que foi fundamental, né, para que eu permanecesse nesse ideal foi um sentimento de certeza que ia dar certo, sabe? Então, tinha no coração mesmo uma vontade de fazer, porque de alguma forma eu sabia que ia dar certo. Então, se vocês têm essa certeza de que vai dar certo o trabalho de vocês, não desistam. E sempre, eu acho que toda startup ela tem que focar no esforço inteligente, né? Trabalhar 24 horas por dia é uma coisa, trabalhar 24 horas por dia de maneira estratégica, de maneira inteligente é outra. E a eficiência agregada de sobrepor funções dentro de
de um trabalho, é o que ajudou muito a gente conseguir trazer grandes resultados, né, com poucos investimentos. Então, hoje, uma ação nossa, um projeto nosso, ele já vira um artigo, que já vira, né, uma mídia. Então, a gente tenta sempre fazer mais com menos, porque esse é o desafio das startups, falta de recurso. É por isso que você tem que usar a criatividade, por isso que nós temos a criatividade no nosso nome, porque somente sendo criativo, somente tendo essa eficiência agregada, um esforço inteligente e seguindo o coração, seguindo a intuição de que algo maior vai acontecer, é possível conseguir atingir as metas e objetivos. Show! Onde que a gente encontra a Atlas Florestal? www.atlasflorestal.com.br, @atlasflorestal no Instagram, a gente tem bastante conteúdo. Legal, valeu, Éder, obrigado. Queria deixar um último recado para vocês aqui, além dessa trilha de conteúdo, você encontra lá no site do Polo. Também, todas as sextas-feiras, nós já voltamos com o nosso Café Digital, que é um momento de network que a gente tem aqui no cowork do Polo Digital. Você que é empresário, você que está até buscando uma colocação, vem para cá, conhece outras pessoas, conhece pessoas novas. O Polo Digital, o papel principal é a conexão, fazer conexão entre pessoas e empresas, empresas e comunidades. Então, todos estão convidados, toda sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, o Café Digital traz alguma delicinha para a gente compartilhar aqui e vamos fazer um network de qualidade, beleza? Até a próxima, um abraço. Pessoal.